Boa tarde para todo mundo. Hoje eu estava aqui assistindo vários vídeos muito interessantes, muitos falando da distopia que a gente está vivendo, né? E de repente me veio aqui um texto e falando de Pôncio Pilatos e da grande angústia dele, porque ele queria libertar Jesus e ele não via nenhum pecado em Jesus, ele não via nenhum mal em Jesus. Ele ainda tentou, mandou para Herodes, para ver se Herodes então dava uma solução para aquilo. Herodes fez todas as perguntas que não foram respondidas, né, do jeito que ele gostaria por Jesus, então Herodes manda Jesus de volta para Pôncio Pilatos resolver a situação. E Pôncio Pilatos faz uma consulta pública e o povo escolhe libertar exatamente o pecador, o negativo, né? E crucificar o inocente. Eu fico olhando isso tudo que está acontecendo aí, né? Tivemos consulta pública e foi escolhido exatamente o lado negativo da história. Eu fico pensando aqui quais seriam as consequências, né, de tudo isso aí. É tanta insanidade, a meu entender, é muita insanidade. Tudo que estamos vivendo. Eu sei que tem aquela fala, tá tudo certo, né? Cada um tá escolhendo com o seu nível de consciência e, enfim. O grande problema que eu acho é a gente escolher com nível de consciência para mim, eu escolher para mim e eu decidir a vida de terceiros. Isso é muito sério, né? Num momento onde está havendo assassinato de reputação, onde ninguém pode falar nada porque tem um lado que só quer escutar uma determinada história e toda a outra história que tenta discutir, que tenta trazer luz, que tenta... Essa turma é cancelada, né? Prêmio Nobel, que é chamado de produtor de fake. Então é assim, é complexo demais, o que a gente realmente é um momento distópico, insano. Parece que abriram a porta do sanatório e de repente estamos aí no meio de algo que poucos enxergam, que nada tem a ver exatamente com o cuidado da saúde, porque se assim fosse, não teria tantos problemas, né, de saúde, de miséria no mundo, né? Quantos países existem pessoas que morrem literalmente sem assistência alguma. Então, assim, e não é só país pobre, tá? Que se fosse, era mais compreensível, mas não é só em país pobre que acontece isso. Então, é bastante complexo, porque é sutil. As pessoas teriam que realmente estar mergulhando para entender algo um pouco mais além do que é mostrado. E é isso. Pôncio Pilatos fez a consulta pública
e entregar os inocentes para serem crucificados. E que seja o que Deus quiser, né? Dentro dessa história toda. Tem gente que está achando lindo. Tem gente que está indo porque está com medo, né? E é compreensível ter medo dentro dessa loucurada que foi construída, porque quando a gente entende um pouquinho como é que funciona o campo e como dentro do campo quem tem informação, quem tem conhecimento, sabe exatamente como manipular um campo. E o medo é a primeira e a mais forte das ferramentas usadas para você controlar o outro. Através do medo, você cria uma sensação tão horrível de que não tem saída para aquilo, que as pessoas entregam a soberania dela, o poder dela, tudo, a vida dela, na mão do outro, para ter segurança, para ter liberdade. A tal da falsa liberdade, porque antes era uma coisinha só, depois passou a ser 2 coisinhas só, agora já são 3 coisinhas só, já tem lugar que está dando 4, e à medida que você não respeita isso, você já não tem seu aval de liberdade, né? E já é considerado fora da lei. Então é bem complexo tudo isso, e eu fico assim impressionada como as pessoas não enxergam o que está sendo visto, ou visto não, porque não está sendo visto, mas o que está sendo mostrado escancaradamente. Eu sei que tem muita gente acordando e enxergando. Muita gente não quer admitir, né, que acreditou em algo e tá aí. É como se aquela coisa assim, entrei numa canoa furada. Agora, ok, entrei na canoa furada, então quer dizer que eu vou continuar insistindo nessa loucura e vou colocar os inocentes para também pagar o preço dessa história toda, né? É realmente algo que a gente tem que prestar bastante atenção, para depois a gente não ter que chorar bastante, né? Com todas as consequências. Eu estava vendo aqui, né? É interessante que Pôncio Pilatos, a soma da 65 que dá 11 é um portal, né? Ele abriu uma porta, ele deu a oportunidade de passar por aquela porta. Mas parece que, né, vindo de um 65, 6 aí representa o amor, a harmonia, a paz, a beleza. A escolha foi o oposto, né? A obsessão, a paranoia. E o 5 está ali do lado, né? Fazendo de ponte para chegar nesse 11. O 5 fala da mudança necessária, a liberdade. Então, o que foi usado, na verdade, foi exatamente o oposto, né, dessa história aí. O 11, ele é aquele portal, aquele ser bastante intuitivo, tanto que ele não achou nenhum defeito, vamos dizer assim, nenhum pecado em Jesus. Mas ele lavou as mãos, né? E tem muita gente lavando as mãos. Já me falaram isso, Dulce, lava as mãos. Você já falou o que você tinha que falar. É doído, viu, gente? É muito doído isso, você vê o que está acontecendo aí.
sabe, assim, o próprio Herodes, né, foi o primeiro que tentou de todas as formas não permitir que Jesus chegasse à idade adulta, né, porque ele sabia que era um ser de luz, e então mandou matar, né, as criancinhas todas. Só que Jesus escapou por um período, né, por um período. E depois lavaram as mãos, simples assim. Lava as mãos, solta aquele que todo mundo sabe que é o corrupto, que é isso, que é aquilo, e crucifica o inocente. Nada similar ao que a gente está vivendo hoje. Eu cheguei até a entrar na internet para ver, né, ler um pouquinho a respeito de Pôncio Pilatos. E ele fala o seguinte: estou inocente pelo sangue deste justo. Isso é um problema de vocês. A consulta pública foi feita. É bastante complexo. É bastante complexo. Eu sei que tá na hora, e já passou dela muito, de termos consciência das consequências dos nossos atos ou da falta deles, da nossa ação ou da falta da nossa ação. Né? Hoje a gente está vivendo um mundo da informação. Tem informação demais. Tem muita mentira? Óbvio que tem. Tem muita mentira, mas a gente tem que saber garimpar, não é assim? O garimpeiro, para poder achar o ouro, ele não vai lá com a bateia e fica lá, ó, até achar as pepitas. Nós precisamos aprender a fazer isso. A gente está entrando na era do ouro, era dourada. A gente precisa prestar atenção e garimpar para realmente achar aonde está a verdade dessa história. Porque a verdade foi classificada como mentira, e a mentira escancarar, esfregar assim na cara da humanidade como sendo verdade. Só que quando a pessoa não quer ter o trabalho, ou por medo mesmo, de ir além, ou de perder a oportunidade de ir para um restaurantezinho, ou perder a oportunidade de fazer uma viagenzinha, ela vai e aceita. Só que no momento que você aceita, você está vendendo a tua alma. Você aceita, você está sendo prisioneira daquela história. Você está ali concordando, você está dando o seu aval. É o que o Pôncio Pilatos falou aqui, ó. Isso é um problema de vocês. Eu dei a oportunidade para vocês escolherem. É bem complexo. É bastante complexo tudo isso. E eu sei que se um número não precisa ser a humanidade inteira, a população inteira, mas tendo um número consciente de pessoas entendendo ou enxergando, é possível modificar ou alterar o rumo de tudo isso. E é exatamente isso que os que controlam não querem, porque eles sabem que a humanidade está despertando. Ainda está demorando? Tá, mas a humanidade está despertando. Só que a gente precisa realmente ter uma ação, estar consciente e agindo, fazendo, sendo parte dessa mudança, sendo parte dessa transição. Se a gente está caminhando para a Era Dourada, você acha que a Era Dourada vai despencar na cabeça da gente se a gente não fizer nada? A gente precisa realmente prestar atenção. Realmente.
né? Quando a gente vai vendo a quantidade de pessoas passando mal assim repentinamente, né? Indo a óbito repentinamente, pessoas saudáveis que não tinham nada, e tudo isso está sendo negligenciado, não visto, ou simplesmente descartam qualquer relação com os tais líquido milagroso, que de milagroso não está, né, sendo nada, porque continua, você ganha o seu papelzinho para poder ir no restaurante, poder fazer sua viagem, e tem como é que fala? Você é autorizado oficialmente a levar junto com você os bichinhos. Olha que coisa maravilhosa! É muito insano, gente. A gente tem que prestar atenção. Não adianta querer só cancelar quem fala a respeito disso ou não querer ouvir quem. A gente tem que aprender a abrir os nossos olhos, esses dois, porque nem com esses dois as pessoas não estão enxergando, e abrir lá dentro. Abrir as antenas, ligar o sistema. A gente precisa prestar atenção. Tá tudo sendo mostrado. Tá aí, tá tudo na nossa cara. É só a gente prestar atenção. É só saber ler. Principalmente ler as entrelinhas de absolutamente tudo. Enfim. Ó, hora de arregaçar as manguinhas e trabalhar. Seriamente. Né? A hora da brincadeira ou de deixar que alguém resolva para nós passou já. Aliás, eles estão resolvendo para nós, né? Daqui a pouco você não pode nem sair de casa, né? Como já acontece em alguns lugares. Então, gente, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção o que está acontecendo, né? É realmente olhar para dentro e falar o que é que está acontecendo e o que eu quero de verdade para o planeta. Não é só para minha vida, não. A gente tem que sair também do próprio umbigo. Porque se eu acho que não aconteceu nada com os meus, então dane-se. Não, não é assim, né, gente? Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Eu tenho que querer o bem para todo mundo. Não é só para mim. Eu quero realmente uma mudança de energia, de vibração, de ter mais amor, mais respeito, mais dignidade em tudo para todo mundo. E é tudo que a gente não está tendo. É tudo que a gente não está vendo. Tem pessoas nas mídias incitando denunciar os seus iguais. Isso é muito sério, a gente já viveu isso, viu, gente? É só voltar na história. A história está aí, né? Aliás, ela vem se repetindo desde lá de trás, né, gente? Então, é aquilo, mas se você não lê, se você não estuda, se você não busca informação, quem não sabe, quem não conhece a história, repete ela. E permite que a história se repita. Então, enfim, é esse o recadinho, gente. Vamos prestar atenção, tá bom? Vamos prestar atenção. Tá na hora. Já passou dela, né? A gente tem que realmente buscar. Busque informação. Tem muita. Mas não nessas mídias aí que, né? Tem muito lugar e muito acesso de informação magnífico. A gente tem que saber buscar, tá bom? Beijo. Beijo para todo mundo. Bom resto de domingo aí. Até.